parece Que Estevinho. que já tem um Estevinho. negocinho ali meio Estevinho pintando, meio titular. desenhado em relação Vai ser à uma surpresa. provável escalação da seleção. Pode ser ser. um teste só? Pode ser. Pode ser um teste só. Pô, quero ver como é que o Estevão joga. Estão falando que esse moleque é 4-4-2. fenômeno. Ó, imagens ao vivo ou Danilo. recuperadas, ou produção? Não, recuperado, já acabou. Agora há pouco. Agora há acabou. pouco. Nós não vamos Perfeito. mentir. Não, Na a nossa gente audiência. nunca mente aqui. Vou falar uma coisa pra você. Chegam informações de que Danilo pode ser zagueiro ou lateral, hein? E aí começou mal. É mesmo? É, e o pessoal... Aí Você convoca começou dois mal. laterais direitos pra colocar o Danilo? Pode ser, pode ser. Pode Bom, ser 3 aí zagueiros. O pessoal Você gosta, fala né? que ele é concursado, né? Ele gosta, né? São informações que eu vou recebendo. Entendi. Eu tenho informantes. Tem informação. Mas é sério. É maravilhoso. Ele pode colocar o Estevão num 4-4-2 com o Vini e Richarlison à frente. Isso pode acontecer. O Danilo pode ser quarto zagueiro, ao lado mesmo do Marquinhos, como a gente imaginou. Ou o rapaz do Lille. O Alexandre. Alexandre. Mas com o Alexandre na lateral esquerda. Tá? Cara, o O Alexandre... Alexandre do Flamengo É. na lateral Pô, esquerda. pra quem Ele vai tá narrar o testando jogo, bastante. quem tem Acho dois Alexandre no time, vai só dureza, hein? Agora, cara, assim, com todo o carinho, o Ancelotti é um dos maiores da história. Se ele colocar o Danilo de lateral direito, é um chute na cara dos dois que estão lá, velho. Pra mim é Mas eu acho que inacreditável. se eu fosse... Eu também Muita acho coisa. inacreditável, mas repito. Se eu sou o Wesley, eu sou o Wanderson, eu entendo. Eu não entendo. Mas olha só, a gente... Eu não entendo. Eu não entendo. Do que? Na lateral direita? Eu acho uma sacanagem. Mas eu Sabe faria esse por quê? movimento? Ó, Não quando- faria. Eu vou falar, quando o Daniel Alves foi convocado para ir para a Copa do Mundo e não estava Vai jogando, voltar a jogar. não quero nem entrar nesse assunto. Ué, formação. Mas eu fui contra, porque eu acho que tem que ter pelo menos ritmo de jogo. O Danilo, ele não tem jogado sempre. E Você vai quando me joga, garantir, tá jogando de zagueiro. você vai me garantir que ele vai ter, de fato, ainda mais como Lembra lateral, que eu acho que o ritmo caso do Daniel necessário, é mais ainda- grave, porque ele foi lá pra tocar pandeiro na Copa. É isso. Não, e porque ele realmente não Quando estava precisou- em nenhum canto. Quando precisou, Ele improvisou tava- Militão. E vou te Liminha, falar, era Ele fui de tava Liminha, velho. praticamente- Jorge, tem informações, nem quando tocou o pandeiro foi convocado. Pô, então, é terrível, né? Não tem como. Agora, O Liminha, já pensou nisso? Liminha. vai caso o animar Ancelotti a tome seleção. essa decisão, eu acho que é uma Eu pergunta gosto. obrigatória. Se a gente já tiver essa informação antes do jogo, ou se ficar pro pós-jogo, se ele segurar a escalação até o Equador e fizer mistério. Ancelotti, você escalou o Danilo como zagueiro. Vamos imaginar que ele seja zagueiro e o Léo Ortiz não comece jogando. Porque você não acompanhava o futebol brasileiro, pesou nesse primeiro momento o fato de você já conhecer esses caras da Europa e não conhecer os caras que jogam aqui. A mesma coisa pode valer pro Wesley se o Danilo for escalado para a lateral direita. É uma pergunta Mas é que ele não obrigatória. tem jogado de lateral, Porque né, se Jorge? a Isso que me incomoda. É isso também, Isso me claro. incomoda demais. Mas se a justificativa é essa, para uma primeira convocação, vá. Pra zaga eu passo, mas Vá pra lá. lateral. Mas eu O acho cara- pior Você tem dois ainda. laterais, Cara, pô. Eu vou colocar a mas situação você, pra você tá vocês. convocando o titular do Flamengo na posição e você vai usar o reserva, que nem tem atuado na Eu também posição. acho que tá errado. Tudo bem, Mas mas- ainda dá pra compreender. Agora, de lateral... Não, mas esse A última é o- vez que ele jogou de lateral foi contigo. Não, mas eu tô falando da lateral. Mas esse é um Se ele ônus. quiser, por exemplo, utilizar na direita, também acho absurdo. Esse é o ônus de Mais você absurdo trazer um ainda. treinador no meio da eliminatória que até 10 dias atrás estava treinando o Real Madrid. Ele não isso estava aí. pagando para acompanhar o futebol brasileiro. Pô, desculpa. Ele vai mas na ele bola de convocou segurança, dois laterais, entendeu? pô. Ele vai na bola de Ele convocou segurança. dois cara. laterais, pô. É. Não, eu também Dois acho laterais. muito discutível. Muito discutível, mas ele vai na bola Dois de segurança. laterais. Eu concordo. Se eu sou... Aqui eu não pode fazer isso. Se eu sou... Coitado dos meninos. Se eu sou os meninos, eu arrumo a mala e vou embora. Eu vou pra casa. Desculpa, eu vou pra casa. Mas vamos colocar aqui uma possibilidade. E tem outra coisa, Por tem exemplo, o Léo treino. Ortiz só tem tá opção olhando. na zaga. Marquinhos e Léo Ortiz. Bela zaga? Uma bela zaga. Bela Pô, zaga. ótima Bela zaga. zaga. Só que Claro. assim, se ele fizesse um Normalmente o movimento... Léo não joga pela esquerda, mas já jogou. Não, mas Jogou tudo bem. domingo, Jogou inclusive. agora, inclusive. Exato. Mas assim, se de repente ele tem só esses dois zagueiros e ele faz um movimento de pegar o Casimiro e colocar como zagueiro no lugar do Léo Ortiz, dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Claro que dá pra entender. Não dá pra entender. Ele não Ele conhece, não dá não pra entender. conheceu o Léo Desculpa, Ortiz. Não dá assim, pra entender. então não Então, convocou. por que ele convocou? Exato. Pera Então não Se ele não convoca. conhece, pera, ele não porque sabe não nada convoca. do Não, cara, pra mas- que ele convocou então? É isso aí. Porque Mas existe uma porque equipe ele que não sabe trabalhou nem o que também por esperar do isso. cara. Existe uma equipe por trás que trabalhou. Então que fala leva. assim, ó, aqui no Brasil, obrigatoriamente você tem que convocar o senhor Estevão, você tem que convocar o senhor Léo Ortiz, e aí vai dele, até nos treinamentos, vendo questão de confiança. Às vezes até a maneira como ele trabalha ali na beira do gramado, é muito mais fácil o entendimento pro Danilo do que pro Léo Ortiz. Esses caras não Mas você jogaram acha- na Europa, não você- sabem. Mas você não acha que diz alguma Eu coisa? não concordo. o Tá, fato vamos deixar claro, do- eu não concordo. Não eu não diz concordo. alguma coisa o Improvisação em fato do seleção Danilo me não ser irrita titular? muito. Já não diz alguma coisa do momento dele?
Já não diz? Pode já dizer. não é autoexplicativo que os outros são melhores que ele? Não te deixa incomodado, como diz um amigo meu, me irrita muito improvisação e seleção. Não, me deixa louco, mas eu velho. também acho. Me Mas deixa é que eu acho louco. que um momento da história da seleção muito Por exemplo, o muito Danilo diferente. como zagueiro não é mais uma improvisação. Porque hoje ele é zagueiro no Flamengo. Exatamente. Tudo bem. Tem que ser reserva. Não, e ele vinha Já como faz um zagueiro tempo na que Juventus há ele muito é tempo. zagueiro. A última vez que ele jogou de lateral foi contra o Chile. E o Brasil toma um gol começando o jogo nas costas dele. Exatamente, 1 minuto de jogo. Nas costas e depois, no jogo seguinte, ele não joga. O Dorival tira ele e coloca o Wanderson pra jogar. E na data FIFA de março ele nem foi convocado. Exatamente. Cara, é que eu acho que tem que ser muito ingênuo pra de repente acreditar que o Ancelotti tem informações sobre quem é Léo Ortiz, sobre quem é o Então não Wesley. pode convocar. Eu acho que ele tem Mas o informações Alexandre ele superficiais. conhece. Inclusive jogou contra e perdeu. O Lille, na Champions. O Ganhou do Real zagueiro, Madrid. tanto que ele pode colocar, mas sim, o Alexandre é de pela zagueiro. direita, né? Então, mas eu não acho que ele vai usar o Danilo de lateral. Não. Não tem como, cara. Zagueiro pela esquerda. Ué, zagueiro pela esquerda, você tá falando de inclusive, lateral. Lateral, é mais Lateral, difícil. E como zagueiro pela esquerda, Alexandre, te incomoda? Ah, não, é isso que eu tô falando. O Alexandre do Lille, que ele conhece porque ele jogou mas eu- contra e mais do que inclusive isso, perdeu. mais do que isso, se fala muito que ele gostaria de ter o Alexandre no Real Madrid. Alexandre Do Dolini. Lille, Do no Lille. Real Madrid. Zagueiro. Isso aí tá Então é um discutindo. movimento assim que ele fala, pô, agora eu tenho a oportunidade de ter esse cara ao meu lado. Mas eu acho que algumas decisões ali do Ancelotti, cara, nesse primeiro momento, pode soar como um absurdo, pode soar como, nossa, o que esse cara tá fazendo? Ele quer ser o inventor. Mas, cara, pra mim é super. Dá pra entender Tô super, de cara. acordo. Super, Como primeira super. convocação, primeira data É, FIFA, cara, eu passo é pano. claro, é Agora, claro. se em setembro, depois de observar não, o futebol aí é brasileiro diferente. por mais 3 meses, vivendo aqui, acompanhando, aí o panorama será outro. Mas tem Vamos o colocar a seguinte. situação aqui, ô, Ricardinho. É. Pra você, quais são os dois principais zagueiros do futebol brasileiro? Vai, vamos colocar aqui. Com O Léo todo mundo à Ortiz? disposição? Ou para os que estão lá? Não, dos Não, que todo jogam, mundo. dos que Joga jogam no futebol Brasil. brasileiro, joga no futebol brasileiro. Ah, Léo Ortiz e Thiago Silva. Tava Léo Ortiz e Thiago Silva. Você conhece muito bem esses caras. Aí você vai pro futebol espanhol. Estão falando que o moleque do Valência tá jogando muita bola. Que tá comendo a bola, que é o melhor jogador do futebol espanhol. Você tem que escalar, você tem essas 3 opções. Você vai botar o moleque do Valência? Eu não conheço. Você não conhece, não vai botar ele. Eu não é vou igual, nem, eu igual não o vou nem Ancelotti. convocar. Não, Mas eu não vou nem convocar, Aí se eu você não vai conheço. convocar, porque daí senão você vai ser burro. Ué, não conheço. Não, porque daí você sabe que existe Não, porque dentro você do também tem país. desfalques, né? O Magalhães tá machucado, o Militão Também tá tem machucado. isso. Aí você Bremer. precisa completar a Aí eu lista, o faço uma Bremer. pergunta para os senhores Não, e para a e tem um senhora. trabalho que. Aquilo que a gente falou, né? Tem uma herança que é muito positiva do Tite, que é justamente essa parada de mas aí- scout, coisa e Tá, tal. então eu vou fazer uma pergunta para a senhora e para os senhores. Ah, Se tiver todo mundo à disposição, o Danilo é zagueiro para a seleção brasileira? Não. pra mim, jamais. Magalhães, Militão, Bremer, todo mundo? Marquinhos? Não. Mas não. aí você tem um leque Claro que muito não. maior de conhecimento Léo do Ortiz, próprio Ancelotti. Léo Ortiz. Léo Ortiz Não, mas aí, o próprio claro. Ancelotti vai conhecer conhece esses caras. Mas aí- Não tem mas Se aí ele tem um tivesse ponto- convocado o Thiago Então. Silva, seria uma loucura? Não, Não, pra mim não. menos loucura do que o Danilo. Eu também acho. Menos loucura. Aí eu tô com a Giovana aqui. Também acho. Menos. Eu acho também. Pra esse momento, tá? Pra esse não tô momento. nem falando de Thiago Silva, Copa Pra do Mundo. esse momento. Também não sei se é uma loucura. Com a bola que ele joga, daqui a um ano tá jogando o que tá jogando. Copa do Mundo daqui a um ano. Ele filho. já tem 40, Daqui a um né? ano vai começar esse negócio de futebol eles na Copa do Mundo. É futebol. E aí, se o Thiago Silva estiver bem, cara, são 45 dias. Agora, mas Leva, né? Mas, é tem, futebol. mas É tem, uma claro que questão, tem uma questão importante aí na fala de Acho que o vocês Jorge gostou sobre muito. conhecer, né? O Savinho Que é não o- foi que é o convocado. Vasco. O Savinho não foi convocado. O Savinho, teoricamente, é para a mesma vaga do que seria para a mesma vaga do Estevão, apesar de poder jogar nas duas Sim. pontas. Né? Inclusive, ele tem mais variação até do que o próprio Estevão, porque varia mais, principalmente agora no Manchester City. Aí eu te pergunto, você acha que ele conhece mais e já assistiu mais, o Savinho ou o Estevão? Então, mas é que tá. Às vezes ele só não gosta do Savinho. E por não que é que porque ele tá na não Europa que é convocou? obrigado a Não, convocar. é porque Tem o esse- Savinho tem esse não... ponto, Não, não, também não, tem não. esse. O Às Savinho, vezes ele não gosta do Savinho, ele pode não gostar. O Savinho não está num bom momento. O Savinho já esteve muito bem. Quando chega no City, estava bem. Só que termina mal a temporada. Então o Savinho não foi convocado porque termina mal a temporada. Mas então não podia convocar o Então Richard. por que ele convoca Ah, um menino que ele não costuma Mas, Gil, assistir, mas que então- falaram pra ele... Mas, então, A é que temporada assim, do Richarlison Falaram é boa? a pra gente não ele, pode tomar mas o como Richarlison verdade. tem outro ponto. O Richarlison termina bem a temporada. Ah, o bem Richarlison mais se ou menos, lesiona, né? o Richarlison tem problema Bem de mais ou lesão, menos, né? mas ele termina Termina- bem a termina temporada. com título, vai. Termina Termina com título, pelo sendo menos. importante na Jogando o quê? conquista do título. Tudo bem. Sendo importante na conquista do título. É inegável. Agora... Mas é que eu acho que assim, a gente não pode Eu tomar acho como que é verdade muito, um peso e duas medidas. Não, é que assim, eu acho que a gente não pode tomar como verdade que ele não conhece ninguém.
Pode ser que o moleque ele já o escutou chamou falar do atenção. Estevão já há muito tempo. Até porque tá no Palmeiras, né? Que veio do Palmeiras. Uma pergunta pra senhorita. E o Léo Ortiz não é a primeira convocação do Léo Não, Ortiz? jogou contra a Argentina, entrou no intervalo. Se a senhora Mas é o Léo pudesse Ortiz, contratar pro nosso Inter de Bebedouro, preste atenção. Vai que eu vou voltar lá com eles lá. Espera aí. Tô esperando. 3 anos de contrato. A senhora contrata Estevão ou Savinho? Como é que é? Mas eu conheço. Não, mas Eu conheço. Agora eu quero e saber eu o já seu fui gosto. no campo ver o Estevão Mas jogar eu de quero saber perto. do E seu já gosto. vi em campo o Savinho jogando de Então, perto. Então, 3 anos. eu conheço mais que o Tá, Ancelotti. você convocaria quem? Você contrataria Contrataria. quem? Convocaria o Tá, 3 anos. Estevão. Porque eu acho que o Estevão ele tem uma Mais margem de potencial. crescimento Muito bom. maior. Inclusive é mais Parabéns, novo.